Esta oficina foi viabilizada com apoio da Prefeitura de São João del Rei por meio da Secretaria Municipal de Cultura, premiado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017 de 2020. Então, gente, como vocês já podem saber, né, eu venho assim do desenho. Então eu tenho desenhado, né, mais do que escrito. Então eu não tenho o costume de escrever. E vocês já devem ter ouvido falar que para fazer, né, dentro de uma história em quadrinhos, você tem um roteiro. E então como que eu resolvi essa questão da criação do roteiro se eu não sei, se eu não tenho o costume de escrever? Então, para vocês entenderem como que é essa história que eu estou fazendo, ela está dividida em três partes, certo? Então são três capítulos e cada um eu escrevi, desenhei num período diferente. Então quer dizer, eu desenhei a primeira parte, aí parei, depois eu desenhei a segunda, depois a terceira. Eu fiz isso em momentos diferentes, até porque eu não posso me dedicar integralmente, né, totalmente para esse projeto. E aí, em cada momento diferente, eu fiz o roteiro de um jeito diferente também. Então, essa história como um todo não é uma grande história fechada, são capítulos, né, que você acompanha o mesmo personagem, mas em momentos diferentes da sua vida também. Então, no primeiro capítulo, se trata de uma história mais curta, tá? Então, como eu não tinha o costume de escrever, eu simplesmente desenhei, ah, fazendo uns thumbnails, né, que são aqueles desenhos pequenos e rápidos que você já desenvolve, já estabelece como que vai ser ali sua página, o seu quadro. E eu fui direto fazendo esses desenhos. Imaginei mais ou menos como que deveriam ser e já realizei os thumbnails ali e não precisei escrever nada, só adicionei o diálogo, as falas ali, uma vez que os desenhos já estavam planejados ali, desenhados. No segundo capítulo, eu já escrevi. Eu escrevi um roteiro, assim, do meu jeito mesmo. Fui abrir lá um arquivo no Word e comecei a escrever como eu imaginava ali as cenas, né? Imaginando como cenas ali, escrevendo. E o legal de ter escrito foi que eu consegui ter mais tempo, assim, consegui imaginar mais e melhor, né, como eu gostaria e de que forma eu gostaria de contar aquele determinado momento ali da minha história. Então, enquanto eu estava escrevendo, eu imaginava maneiras diferentes de poder contar aquilo. E aí depois que eu terminei esse texto, né, eu lendo ele, eu comecei a desenhar, fazer os thumbnails lá, imaginar as páginas, como eu gostaria que elas fossem, a partir do que estava escrito ali. Aí já no terceiro capítulo, eu já tinha desenvolvido um pouco o gosto de escrever. Eu comecei a gostar mais, assim, do tempo que eu estava passando ali escrevendo as cenas. E comecei, por causa disso, de escrever melhor. Então eu elaborava mais. Em cada cena eu colocava detalhes ali no próprio texto, como era, por exemplo, a iluminação daquela cena, eu colocava detalhes, tá? Narrativos, descritivos, assim. E isso, na hora de desenhar, me ajudou a recriar aquilo no desenho de uma forma mais interessante visualmente, porque eu já tinha descrito melhor. Então eu percebi que quanto melhor eu descrevia a cena, a, a ação que estava rolando ali, mais interessado eu ficava em desenhar aquilo de uma forma melhor, assim, mais elaborada. Então me ajudou de forma positiva a melhor descrição daquelas cenas, daqueles momentos.
Então acabou que isso me fez perceber que escrever está sendo a parte mais importante para mim na hora de criar essa história, né? Porque é onde eu consigo me expressar melhor. Conforme eu vou trabalhando a escrita, eu vou tentando elaborar mais, desenvolver mais, e aí eu consigo me expressar de uma forma mais clara, né? A ideia que eu quero passar ali naquele quadro, naquela página, naquele momento da história. Então eu estou percebendo que quanto mais claro eu, eu consigo ser na expressão, mais satisfeito eu acabo ficando na hora de fazer o desenho e na hora de ver aquele capítulo como um todo, né? Que me dá a sensação de que eu consegui passar melhor a ideia, né? Então, o que eu estou aprendendo com isso é que quanto mais claro eu consigo ser na minha expressão, na minha forma de expressão, mais satisfeito eu acabo ficando com o resultado final. Então é isso, assim, consequentemente, quanto mais claro eu tento ser para me expressar, mais eu preciso me aperfeiçoar tecnicamente também, para dar suporte àquela ideia que eu quero mostrar, né? Então eu acabo percebendo que eu preciso desenvolver, de repente, não simplesmente o desenho, ah, deixar ele mais bonito, mas às vezes pensar melhor qual é o ângulo que eu vou abordar aquela cena, qual é o tipo de iluminação que eu vou usar, tudo isso para informar melhor, né? Para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então acaba que o processo da escrita ele já desenvolve grande parte da ideia em si, né? Eu já trabalho a ideia pela escrita. E aí eu já imaginei melhor como é que vai ser aquela cena. Eu já pensei possibilidades diferentes também de tratamento, né? De como que eu vou fazer o quadro, por exemplo. E aí na hora de desenhar eu já tenho essa quantidade toda de informação e aí eu vou só usando as minhas habilidades ali para revelar essa ideia que eu tive no processo de escrita, de criação desse roteiro. Eu preciso de um roteiro que ele me dê uma boa informação da história que eu estou contando. Eu mesmo preciso saber muito bem de que forma que eu quero contar essa história. Então a escrita tem me ajudado nesse sentido. Inclusive vocês podem ver uma diferença aí entre o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, né? Que teve um progresso, aí, uma evolução no tratamento, na forma do enquadramento, dos próprios desenhos ao longo desses capítulos. E agora, o que fazer? Minha sugestão para vocês é a seguinte: talvez você não esteja muito acostumado em escrever histórias assim como eu também não estava, mas isso não é um problema. Pegue uma revista em quadrinhos qualquer, abra em alguma página e, num papel, descreva as cenas que você observa nos quadros. Descreva da melhor forma possível. Depois de terminado, peça para alguém ler a descrição que você fez e, em seguida, mostra a página que você usou de referência. Pergunte se a pessoa havia imaginado exatamente o que ela viu no quadrinho. E se não, o que ela imaginou de forma diferente. Use essas informações para pensar como fazer uma segunda tentativa, agora com uma página diferente. Tenho certeza que isso ajudará você a escrever melhor e planejar suas histórias em quadrinhos de forma muito mais criativa. Bom, então é isso, gente. Obrigado por vocês terem assistido e até a próxima.